Vejamos a segunda aula do nosso curso de ótica geométrica, certo? Então, meios de propagação. Os principais meios de propagação são o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco, tá certo? O que é que seria um meio transparente? Um meio, ele é transparente quando a trajetória da luz no seu interior é uma trajetória regular, tá certo? Um meio, ele é translúcido quando no seu interior a trajetória da luz é totalmente irregular, tá certo? A luz atravessa o meio transparente? Sim. A luz atravessa o meio translúcido? Sim. A luz atravessa o meio transparente numa trajetória regular. A luz atravessa o meio translúcido numa trajetória irregular. Isso implica em quê? É sabido, todo mundo sabe, que quando você olha através de um material transparente, você vê com perfeita nitidez, tá certo? O que quer dizer isso? O fato da luz no interior desse meio, ela tem uma trajetória regular, isso quer dizer que a luz, ela é pouco absorvida pelo material. Se a luz, ela é pouco absorvida pelo material, então você tem uma perfeita nitidez, tá certo? Já no material translúcido, tá certo? Pelo fato da trajetória ser irregular, isso quer dizer que a luz, a trajetória sendo uma trajetória irregular, ela é uma trajetória relativamente grande, ela passa muito tempo dentro do material, então quer dizer que o material, ele absorve muita luz, tá certo? Ou seja, se o material absorve luz, você tem perda de informação, não é não? Porque a luz é que traz informação de mundo exterior para a gente. Então, se dentro do material translúcido a trajetória da luz é irregular, a luz ela vai ser muito absorvida pelo material, então você perde nitidez, né? Você perde informação. Você vê o outro lado, mas sem nitidez, tá certo? A luz, ela só não atravessa o meio opaco, tá certo? É por isso que se diz que o meio opaco é aquele que não se deixa atravessar pela luz. Tudo bem? Aqui nessa figura você tem os três meios, tá certo? Aqui você tem um meio opaco, veja, né? Aqui você tem um meio translúcido, você vê o outro lado, mas sem nitidez, e aqui você tem um meio transparente, quer dizer, através desse material você tem nitidez, tá certo? É por isso que você consegue ver perfeitamente o que existe do outro lado. Tudo bem? Agora veja, o caso, por exemplo, da água límpida e cristalina. A água límpida e cristalina, ela se enquadra em que meio? Isso depende da quantidade, tá certo? Se você tiver água, por exemplo, límpida e cristalina dentro de uma bacia, a quantidade de água é pouca, a luz ela vai ser pouco absorvida, então você consegue ver com nitidez o fundo da bacia, tá certo? Mas se essa mesma água límpida e cristalina ela estiver dentro de uma piscina muito funda, então veja, a quantidade de água que a luz atravessa é grande. Isso quer dizer que a luz ela vai sendo aos poucos absorvida. Isso quer dizer que você perde informação, tá certo? E se você tiver uma quantidade mas muito grande de água, a luz ela vai ser praticamente toda absorvida. Aí ela passa a ser um meio opaco. Tudo bem? Fenômenos luminosos. Os principais fenômenos luminosos são a reflexão, a refração e a absorção, tá? A reflexão ela pode ser de dois tipos. É a chamada reflexão regular e a chamada reflexão difusa. Tudo bem? A reflexão regular é o tipo de reflexão que acontece em superfícies polidas, tá certo? Observe que aqui, ó, você tem uma reflexão regular, você incide um feixe de luz paralelo e ele vai ser refletido paralelo, tá certo? Então, como ele mantém esse paralelismo, ele é chamado de uma reflexão regular,
tá certo? É o tipo de reflexão que acontece em superfícies polidas, tudo bem? Agora, se você incide luz numa superfície rugosa, numa superfície áspera, a luz ela vai ser refletida sofrendo um espalhamento. Esse espalhamento que a luz sofre é o que você passa a chamar de reflexão difusa ou simplesmente difusão, tá certo? Reflexão com espalhamento é chamado difusão, tudo bem? Agora, a refração ela acontece num tipo especial de superfície, que é a chamada superfície de separação, tá? Não esquecendo que uma superfície de separação é aquela que separa dois meios diferentes, tá certo? O exemplo mais comum é a superfície da água, que separa o ar da água. Pois bem, quando você incide um feixe de luz numa superfície áspera, quando a luz, numa superfície de separação, numa superfície que separa dois meios, a luz, ao passar de um meio para outro, sua velocidade muda, seu comprimento de onda muda, mas, no entanto, a sua frequência ela permanece constante, tá certo? Essa mudança de velocidade e, consequentemente, no comprimento de onda, é isso que caracteriza a refração, tudo bem? Agora, o que seria a frequência da luz? A frequência da luz é a cor da luz. Por exemplo, se você incide um feixe de luz vermelho, se ele é vermelho no ar, por exemplo, logicamente dentro d'água ele continua vermelho. Essa é a prova de que a frequência não muda. Tudo bem? Então, refração consiste na variação de velocidade e, consequentemente, no comprimento de onda quando a luz ela passa de um meio para outro diferente. Tudo bem? Agora, imagine que essa superfície aqui ela seja uma superfície negra, tá certo? Agora, é claro, a absorção ela não acontece só na superfície negra, ela acontece em qualquer tipo de superfície, tá certo? Agora, na superfície negra, o grau de absorção ele vai ser maior, tudo bem? Quando você incide luz numa superfície, no caso negra, a superfície absorve quase que totalmente esse raio de luz, tá certo? E a gente sabe que uma superfície ela absorve luz quando ela sofre um aquecimento, tudo bem? Então, se você pega duas cartolinas, uma cartolina preta e uma cartolina branca, as duas cartolinas têm o mesmo tamanho. E se você deixa as duas expostas ao sol durante 10 minutos, pega na cartolina branca, ela está quente. Pega na cartolina preta, ela está quente. Logicamente, na cartolina branca, na cartolina preta, ela está mais quente, porque o grau de absorção ele foi maior. Tudo bem? Agora, não esqueça também que esses fenômenos eles acontecem ao mesmo tempo. São fenômenos simultâneos. Tudo bem? Por exemplo, quando você passa por uma porta de vidro, né, você consegue ver a sua imagem nessa porta de vidro. A sua imagem está ali porque o vidro está refletindo luz. Tá certo? Se você olhar através do vidro, você consegue ver o que há do outro lado. Então quer dizer que a luz passou do ar para dentro do vidro e do vidro novamente para o ar. Houve mudança de meio? Sim. Então houve refração. Tá certo? E se esse vidro estiver exposto a raios solares por algum tempo, se você pega nele, o vidro está quente. Isso quer dizer que um pouco dessa luz, ela também foi absorvida. Tá certo? Então, os fenômenos, eles acontecem ao mesmo tempo. Agora, dependendo da natureza da superfície, pode ser que um fenômeno prevaleça em relação aos outros. Tudo bem?